Eu gosto do Kobori, tá? E a gente vai ver o Kobori falando sobre... Exatamente. A China, meritocracia e algumas outras coisas. O Kobori, Maxwell bata Maxwell. Gente, vocês estão curtindo a live? 324 pessoas E curtam tá a live. melhor que esses caras. Mas assim, eu não tenho nada. Acho que você talvez também, entendeu? Assim, a gente tá aqui dentro desse mesmo guarda-chuva. Se separa aí por um tempo, você é o cara que eu vou ver ali de fora. É por isso que eu falo assim, que a gente tem que... Fazendo a cor aí, realmente a gente tem que começar a prestar mais atenção no que a gente tá fazendo. Esse comportamento que cara, acaba jogando contra as próprias pessoas que fazem essa bosta, né? E ainda fica pior porque a gente sabe que semana que vem tem a suruba dos inscritos aí na sua casa, né? E aí, que tipo de cara a gente tá aceitando na nossa suruba? Complicado, né, Saddam? É foda, cara. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Mano, eu tô doente, cara. Eu tenho que ter muita paciência, ó, cara. Porra, bicho, eu tenho que ter muita paciência, ó, parceiro. Puta merda, cara. que transcender a economia, sabe? Quando a gente transcende, primeiro a gente tem que entender mais de economia política, né? Sair da ciência exata e entender um pouquinho mais de economia política. E depois transcender. Eu acho que a gente tem que transcender a economia política e ter uma visão mais filosófica, sabe? De tudo, da humanidade. Quando você está falando isso, por que esse modelo ainda é o dominante e por que inclusive as classes mais pobres, que eles chamam, o pobre de direita, não sei. Por que as classes mais pobres apoiam isso? Porque imagine que nós aqui somos classe média, o exemplo que você está dando. A nossa preocupação passa a ser não perder a minha condição. Eu quero ascender a condição acima, né? Então, você defende o modelo cadisco. E você acredita nesse negócio da meritocracia, que para eu não perder essa minha condição, eu tenho que tentar ascender mais um degrau. Meritocracia não existe. Eu tenho que ficar, não. Existe mérito, não existe meritocracia, tá? Eu dou o meu próprio exemplo, né? Que eu falo... Olha, existe mérito, mas não existe meritocracia. Vamos ver como ele vai explicar isso, né? Graças a Deus eu tive condições de dar uma boa educação aos meus filhos. Eles estudaram sempre em escola privada, né? Meu filho estudou... Moleque, olha a mensagem de Kate no chat. Meu irmão, às vezes eu fico pensando que, tipo assim... Eu queria entender onde é que a cabeça de vocês está enquanto vocês estão assistindo a live. Porque, velho, a gente tá falando sobre uma coisa aqui. Olha a mensagem de Kate no chat, uma mensagem só. Desconecta, velho. Que só essa mensagem limpa e seca. 3 centímetros é mais do que o suficiente. Ô, Kate, o que é que tu tá pensando quando tu escreve isso, velho? Velho, o que é que tu tá pensando, velho? Porque, tipo assim, pô, uma pessoa que ela tá assistindo a live aí do nada e ela comenta isso do nada, o que é que tá na tua cabeça, velho? 3 centímetros é mais do que o suficiente? Não é possível, velho. Porra. Tô procurando a mensagem de Kate aqui, não tô achando. Pô, velho, eu queria entender isso, cara. O que é que se passa na cabeça de vocês, cara? Porque, porra... Caralho. Ah, tá dizendo que eu tirei do contexto? Ah, então perdoa. Perdoa, que eu acabei me excedendo. Perdoa o pai, perdoa a mãe. Perdoa. Conseguiu passar em Universidade Federal e tal. Eu não posso achar que o meu filho... Moleque, o que o Kobori deve queimar uma jamba, meu parceiro. Nossa senhora. Ele teve a mesma condição e a mesma oportunidade que tem a grande maioria da população que nasce, às vezes não tem pai ou não tem mãe, precisa trabalhar desde criança. Eu trabalhava de criança porque eu queria, eu não precisava trabalhar. Cadê o react da polícia? Era por necessidade, eu esqueci. Né? Mas a grande maioria da população, o cara com 10, 12 anos tá... Pô, Samuel, eu acho que sem querer, não foi minha intenção, sem querer eu quis politizar e comentar sobre o fato dele talvez ser de direita. Enfim. Não, eu achei Só importante. que não essa era a minha intenção, até porque realmente a discussão agora é sobre como o papel do homem, ou seja, como a figura do homem se comporta socialmente falando e como ela impacta diretamente as relações interpessoais. E é isso que a gente tem que discutir até o dado momento
enfim, até o dado momento que o homem fomentar certos tipos de padrões comportamentais, tá? Mas eu acho que Perdoa. foi. Não, que é isso, querido. Não faça isso. Você não precisa pedir desculpa por nada, pelo amor de Deus. Você deu uma contribuição que eu acho que foi importantíssima. Que dá pra gente pensar nesse aspecto, mas dá pra gente pensar no outro também. E aí eu acho que é tipo assim, que momento a gente vai pensar separadamente nos aspectos, entendeu? Porque eu acho que alguns momentos dá pra gente pensar assim. Por que que tantos homens de direita, de uma forma significativa, repetem o mesmo padrão? Ah, cara. Tu joga na frequência do rap. Que é isso? Boa noite, Samuel Covarde. 1 bilhão de visualizações e 10 likes. Que isso, galera? Vamos deixando o like. Pô, o cara é uma rádio ambulante, pô. O cara, de repente, é uma rádio, pô. Tá ligado? Pô, o cara é trocar uma rádio, irmão. Que é isso, cara? Então, eu acho que é muito importante a pontuação que você trouxe. Assim, que momento é que a gente vai analisar essas coisas de forma separada? Ou qual é o momento oportuno pra gente dar mais atenção pra uma coisa mais pra outra? Quando eu acho que a gente vê, por exemplo, quando acontece, por exemplo, de sucessivos casos no mesmo... Torcedor do América mandou R$ 5. A Kate está falando do tamanho da fé que precisamos ter para viver uma vida plena com Deus. Para de tirar de contexto. Não, mas aí é complicado, porque eu vi só aquele lá 3 centímetros é o suficiente. Achei muito estranho, né? Mas enfim. Então acho que, assim, em que momento é que, por exemplo, você teve mês aí que a gente viu, acho que foi os últimos 3 meses do ano de que ia ter eleição, que a gente viu uma série de acontecimentos similares a esse, com personalidades da extrema direita e direita. E aí é muito oportuno você parar pra... Vem cá, por que é sempre uma pessoa de direita? Aí é muito oportuno a gente parar pra pensar nisso, entendeu? Mas ainda assim, nesse momento, acionar essa categoria de homem pra gente ficar, peraí. Porque é de direita, mas também é um homem. Então, se não tiver jeito e for em mim, eu prefiro que seja menos que 3 centímetros. Caralho, como é que o cara me faz ler uma coisa dessa, bicho? Porra, cara, como é que o cara me faz ler uma coisa dessa, cara? Olha o tipo de coisa que tu faz eu ler aqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, meu irmão. Tá trabalhando pra ajudar a família. Sim. Pra ter o que comer, pra ajudar a pagar o Completar, aluguel. Como é que eu posso falar em meritocracia e achar que essa criança que teve essa condição, que é 90% Moleque, Cobori deve acender uma jamba, fió. Violenta. da população, concorreu com o meu filho em pé de igualdade? Não existe isso. Isso é... Hipocrisia pura, né? É hipocrisia a gente achar que existe meritocracia, né? Obviamente, aí eu quero comparar só o meu filho com o seu que tem a mesma condição, tá na mesma classe social e ele passou e o seu não passou. Fala, meu filho... Não, gente, você tem que comparar com a sociedade como toda. A gente tá numa sociedade, entendeu? E esse modelo econômico dominante, na realidade, ele faz com que essa situação se perpetue. E aí quando a gente entra de novo naquela discussão do capitalismo como um todo, as classes dominantes precisam que exista esses 90%. Esse exército que eles chamam de exército de reserva precisa existir para o capitalismo continuar acumulando riqueza. Porque quando você começa Pro capitalismo e capitalista, tá? a tornar diminuir o nível de desigualdade, começa Porque a gente fala do capitalismo, às vezes eu acho que a gente fala do capitalismo sem falar do capitalista. E eu acho complicado isso, porque se a gente vai falar do capitalismo, a gente tem que falar do capitalista, porque afinal de contas é por causa do capitalista que o capitalismo existe. É por causa dessa classe que o capitalismo existe. Então tem que falar, não tem como não falar. E eu acho que no meio disso a gente se perde às vezes, porque tem gente que acha que defende o capitalismo é capitalista. Não, querido. Você não é capitalista porque você defende o capitalismo, não. O capitalista é quem dispõe do recurso que é oferecido pela quantidade significativa de lucro tirado do trabalho de quem está ali produzindo constantemente, que é o trabalhador. Então você é um trabalhador que defende o capitalismo, mas você não é capitalista. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não, eu sou capitalista. Não, mano, tu é um fudido. Todo respeito. Tu é um trabalhador, cara. Que eu acho que fica confuso às vezes. Você vai conversar com uma pessoa às vezes que defende o modelo de produção capitalista e ela fala assim, não, eu sou capitalista. Não, você não é não, filho. Você é o trabalhador. Capitalista é o cara que está te empregando. Se ele for capitalista. Porque dependendo do modelo de negócio, ele pode ser só um outro trabalhador. Que ganha o mesmo tanto que tu ganha ou talvez o dobro do que tu ganha. No empreendimento que ele tem, que ele se sente o maior capitalista do mundo. Né? Não consegue um crédito com o Banco do Nordeste, não tem dinheiro.
Mas eles... Não, eu sou diferente. Eu sou... Então, você não é capitalista. Não é porque você defende o capitalismo que você é capitalista, não. Você é um trabalhador. Defendendo ou não defendendo, você é um trabalhador. Você está fadado a isso. Assim como nós. Depois de que? Samuel Sadam afirma, 3 centímetros é pouco. Bata, Maxwell, bata. Alice está perguntando, eu? Não, eu sou urubista. Tornar Alice, todos um pouco mais igualitários, aí vem os Zancap e falam assim, mas ninguém é igual, ninguém tá falando que todo mundo tem que ser igual, né? Todo é um monte de jarrinhas, não. As pessoas vão ter características diferentes, mas com menos desigualdade, entendeu? Não pode existir um nível de desigualdade tão grande, né? Por que o Uber faz um sucesso? Você já parou para pensar nisso? Porque existe um monte de desempregado que topa comprar um carrinho mais ou menos, trabalhar 14 horas por dia dirigindo Uber, pegando o exemplo de São Paulo aqui, para ganhar aquela merreca que eles ganham. E tem a sensação que é o dono do próprio negócio. O Uber só existe porque existe esse exército de reserva para dirigir os carros e drenar, dar retorno para eles, entendeu? Então, várias empresas no modelo capitalista só existe porque existe essa... Gente, curtam, você que tá aí, a gente tá com quantos likes aí na live? Vamos curtir a live, vamos? Essa condição, senão não existiria. E esse cara não tem importância nenhuma pra Uber, né? Não tem. A gente tá vendo até agora alguns... E aí, Samuel, boa noite. Eu acho que essa questão do Cobori com a meritocracia ainda vai ser esclarecida por ele. A gente sabe que ele é um recém-convertido aqui pro nosso lado da esquerda. Mas quando a gente entende que não há equidade, não existe uma sociedade que é igualada, meritocracia e mérito também não existe. Mas aí, só para finalizar, eu queria perguntar uma coisa, Samuel. 3 centímetros para você é pouco? Porque do jeito que você falou, pareceu. Kate. Você só pode estar de brincadeira. Kate, mulher. Eu queria entender o que é que acontece com vocês quando vocês chegam no chat. Mano, a pessoa chega no chat aí, fica um mês, fica bem tranquilo. É sempre uma pergunta muito, sabe, muito pontual, muito assertiva. Depois vira isso aqui, cara. Depois vira isso aqui, qualquer pessoa, de repente, gente. Eu queria entender isso, cara. Porra. Kate, você se permitiu corromper, Kate. Eu não tenho outra explicação. Você se permitiu corromper. E tem uma outra coisa também. 3 centímetros é pouco? Calma lá. Calma lá. Eu não disse isso, tá? Eu não falei isso. Eu tava lendo a sua mensagem fora de contexto. Tá bom? Fora de contexto. Tá? Fora de contexto. Foi isso que aconteceu. Calma lá. Tá? Bata, Maxwell, bata. Os Ubers sem motorista em alguns lugares, né? Exatamente. Se você pegar em países mais desenvolvidos, eles têm mais dificuldade, né? Sim. Eles têm muito mais dificuldade de lá na China não tem implementar esse modelo. Eu acho que tem. Assim, eu não saberia te responder, mas eu acho que tem, mas obviamente um modelo diferente, né? É porque quando você citou Uber, você falou de trabalhar 14 horas por dia. Lá na China existem essas jornadas. Eu acho tão engraçado o jeito que esse cara fala, porque parece que ele tá com sono o tempo inteiro, né? Irmão, ele parece que ele tá com sono o tempo inteiro. Tipo assim, ele tem uma voz de que acabou de acordar. Eu acho que ele tá aqui, ele acorda, ele já vai pro podcast. Tipo assim, ele tá aqui, eita, porra, vou pro podcast, pô, agora. Eu acho que é isso, porque o cara fala com voz de sono incrível. Kate aceitou o M do Majin Buu, lamentável. Lamentável. Vão curtindo a live, bata, Max. Mais fortes não existe. Agora, o mullet do mano tá embaçado, tá? Caralho, filho, ele meteu... O irmão, eu não sei qual que é o irmão aqui, se é o 1, 2 ou 3, mas engraçado também, né, gente? O podcast 3 Irmãos só tem 2 pessoas. Cadê o outro irmão? É o câmera? Quem é o outro irmão do podcast? O 3 Irmão? Eu quero saber de tipo. Quem que é o outro irmão? Tá ligado? Calma lá. Meia, né? Não sei, mas existem jornadas lá. Eu falo porque, pensando nessa desigualdade. Porque lá com certeza também tem o cara que tô usando lá porque é um exemplo de sucesso de um país teoricamente comunista.
Você vai ter gente lá muito bem remunerada, que vive muito distante da classe baixa, e até entendo que talvez a classe baixa de lá esteja melhor do que a daqui, mas ainda existem abismos ali, entendeu? Eu não sei se às vezes um outro modelo de política conseguiria acabar com um abismo. Irmão, agora sim, vamos aqui falar do podcast Três Irmãos. Eu acho... Trollpot mandou R$5. Ixi, lá vem bomba. Samuel, você viu o novo jogador que jogava Samuel? no River, Isso já me deu... anunciado pelo Palmeiras HJ? César Vialpando, acho que é colombiano. Não, isso é mentira sua. Isso não existe. Não teve jogador nenhum apresentado pelo Palmeiras. Eu não vou cair mais nesse tipo de pegadinha, porque na outra vez era uma grande bobeira, tá? Cara, eu escuto isso, Samuel. A minha voz fica escutando isso, gente. Com essa vozinha aí, ó. Samuel, do nada, mano. Eu tô aqui, ó, no meio da faculdade aqui e vem essa voz. Samuel, dessa porra, dessa boneca aí. Na minha voz. Puta merda, mano. Na minha cabeça. Cara, tá comprometendo o meu juízo. Então, até a pergunta, assim, eu acho, né, do podcast Três Irmãos, eu acho que, tipo assim, eu acho que com o convite de tantas pessoas que defendem a perspectiva da necessidade de uma reformulação nas relações econômicas, sociais e tal, eu acho que isso foi contribuindo para eles imaginarem até as perguntas mais assertivas, de uma forma mais objetiva. Carlos Reis mandou R$5. Não tô entendendo. Pode repetir, Samuel? Maxwell 30cm mandou R$5. A capacidade do homem hétero de resumir tudo ao próprio falo é de fato curiosa. E 30 centímetros, Sassá? Dá pra quantas viagens? Aí tu tá de sacanagem comigo. Ô Massai Falso, o Lula não morreu não, tá? Para com isso. Ô Carlos Reis, cara, não enche o saco não, cara. Porque o que realmente é ruim não é o cara ter muita coisa, é o outro ter muito pouco em comparação. Tem uma coisa que eu transcendo um pouquinho. Olha a pergunta, mano. A pergunta foi, porra, pontual demais a pergunta do mano aí, do Mullet. Pegando esse gancho seu, que tá no livro do Elias Jabbour. Pega no gancho dele, Cobori, pega. Que é um livro excelente. Que isso, cara? Que isso, cara? Calma lá. Não vou me escaralhar não, tá? Para com isso aí, vocês. Ó, pô, vocês aqui ficam esticando a porra da corda. Ele escreveu, né? O China, o socialismo do século XXI. Um abraço pro Elias. Dia 5 ele tá aqui com a gente. Esse cara, eu falei. Dia 5 lá no Rio de Janeiro. Mesmo sem eu oficializar, ele é do caramba mesmo. Elias é uma referência assim, intelectual quando a gente tá falando, não de vida também, mas muito foda. Citando esse livro dele da China, que me fez lembrar isso aí, né? Cobori é casado? Peraí, gente. Que é isso, gente? Pessoal, que é isso, pessoal? Os caras estão perguntando se o Cobori é casado, pô. Que porra que é essa? Samuel Cipriano 666 mandou R$6,66. Viva Satanás, Samuel venha para as trevas. Eu sou o seu verdadeiro pai. Satã, vem para meus braços, filho. Tá repreendido, irmão. Ai, meu Deus, fiquei todo arrepiado, mano. Tá repreendido, mano. Sai fora, louco. Tá repreendido em nome de Jesus, mano. As ideias do cara, mano. Fiquei todo arrepiado, eu falei que a China mano. já tá transferindo algumas indústrias low-tech para outros países, porque para ela começa a ficar muito caro produzir lá e continuar competitiva, né? No livro que eu li, cita uma coisa que eu acho muito interessante, é o negócio do macro setor produtivo. Carlos Reis mandou R$5. Eu vou sair da live sem entender nada. Explica só a parte da mulher lá. Que parte da mulher? Pô, Carlos Reis, tu não vai sair da live não. Eu vou te tirar da live. Carlos Reis, vou te tirar da live, cara. Tu tá enchendo muito o saco. Utilizar os excedentes de retorno que tem disso para financiar um macro setor improdutivo, né? Então, um exemplo. Alice Laurentino. Setor improdutivo, saúde, educação. Tudo. Só que vai chegar um momento em que vai existir um setor da sociedade de produção que obviamente, por ser mais low-tech, não tem como dar o mesmo retorno de um setor high-tech. Sim. E você, enquanto sociedade, tem que saber transferir os retornos excedentes para continuar sustentando isso aqui, porque existe produção que é necessária para a humanidade. Só que em algum momento não vai fazer sentido econômico produzir aquilo. Exato. Então eu acho que a gente tem que criar um modelo que os setores que produzem muito excedente, retorno excedente... irmão, será que o Cobori tem botox, hein, mano? Caralho, moleque, olha a pele de Cobori, bicho.
com quase 60 anos, pô. Olha aqui. Produtos Ivani. Consigam transferir um pouquinho, né? subsidiar essa outra parte. Porque quando você está falando igual, tem setor, tem coisas em economia que você está falando na China, e se voltar aqui no exemplo do Brasil também, né? O que eu falei do Uber, o iFood só existe também porque existe um monte de entregador que tem que ter sua motinha e topa sair daqui, andar 5 km e ganhar R$10, cara. Para entregar um alimento. Um alimento. Furo do Sasa mandou R$5. Furo do Sasa Dandam. Samuel quer pegar no gancho dos 3 centímetros colossais do Kobori enquanto fumam com ele. Ixi, as ideias do louco. Sai fora, loucão. Gente, então, eu tô... o cara terminou a live aí de um jeito lamentável. Não é possível. Gente, então, eu expliquei pra vocês que eu tô doente, né, tal. Enfim, fui trabalhar hoje, cheguei quase 11 horas em casa, tal, e... muito complicado, tá ligado? Então a gente vai terminar a live hoje um pouco mais cedo, tal, infelizmente. Vai com Deus, caralho, meu irmão. O cara tá me matando aqui, pô. Vou te tirar da live, pô. Não é possível. Samuel Sadam. Falei certo, né? Covarde. Mano, esse bicho aí que você tava vendo no caso de violência doméstica, ele falou abertamente no programa. Eu vi no podcast. Um apresentador de programa policial. Ele é ex-policial militar da Bahia, né? Ele falou: que eu matei um garotão de 16 anos, dei um bocado de tiro no peito dele, não sei o que lá. Não, isso eu não vi, não. Falou isso, que fez isso na frente de todo mundo. Ixi, louco, isso eu não tinha visto, não. Eu sou a verdade desse mundo. Venha a mim, filho. Viva Satanás! Sai, louco! Sai, maluco! Sai, malucão! Sai, loucão! Sai fora, maluco! Que porra que é essa, meu irmão? Sai fora, louco! Caralho, mano! Régua de Falos mandou R$5. Olha as ideias. Gente, vamos terminar a live aqui, tá? Caralho, meu irmão, o jeito tá repreendido. Ó, vamos terminar a live aqui, tá certo? Amanhã tem mais. Não perde. Ai, meu Deus, amanhã eu vou esperar acordar bem, porque vai fazer um mês que eu tô doente, não é possível, né? Covardes.